De repente, surge um problema no trabalho, em casa, na sua vida pessoal, para você resolver. Sempre que você tem um problema, o seu cérebro, ele vai buscar lá no seu repertório informações que tenham alguma semelhança com o problema que você está tentando resolver. E aí, o que vai acontecer? Quando você está nessa parte de analisar o problema, você está trabalhando novamente com o seu cérebro em modo focado. E aí, o seu cérebro, ele vai buscar uma regiãozinha aqui, característica, aonde concentram algumas redes neurais, algumas informações, e ele vai tentar resolver o problema a partir dessas informações aí. Pode ser que você consiga resolver, que você consiga encontrar uma solução ou uma possível solução para esse problema? Sim, pode ser que você consiga encontrar. Como pode ser que você encontre uma solução que não seja a melhor. E pode ser que você tente e não consegue encontrar uma resposta. Isso é muito comum. A gente começa a olhar para o problema, buscar uma solução para aquele problema e eu não consigo enxergar uma resposta. Olho e fico ali focada, tentando resolver o problema e não consigo encontrar uma resposta. Por que isso acontece? Porque o seu cérebro, ele está utilizando uma regiãozinha. Ele não está utilizando todo o seu repertório de informação. Ele está utilizando alguns pontos ali de informação que ele associou que podem te ajudar a resolver aquela questão. Só que o que acontece é que a resolução desse problema pode ser que esteja, por exemplo, nessas informações que estão aqui na parte inferior e não aqui, aonde ele está utilizando. E aí, o que acontece, pessoal? Sempre que eu estou pensando no problema, sempre que eu tenho um pensamento sobre esse problema, sobre a resolução desse problema, o meu cérebro trabalha em modo focado, ou seja, o meu cérebro está trabalhando uma região específica e pode ser que a resposta não esteja ali, que a solução não esteja ali. O que eu preciso fazer? Eu preciso me desconectar daquele problema, parar de pensar no problema. E eu sei que se eu falar para você pare de pensar agora sobre o problema, o que vai acontecer é que você vai ficar pensando cada vez mais no problema. Qual que é a estratégia? Então vamos entender. Se eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento que eu preciso resolver. Qual a solução para eu reduzir a minha taxa de colesterol? Qual a solução para que eu consiga ser aprovada no concurso da Petrobras, por exemplo? Só um exemplo, tá, pessoal? Como que eu faço isso? Então, eu preciso formular essa pergunta. A partir do momento que eu formulei essa pergunta, eu não tenho ainda a resposta, o que eu vou fazer? Eu vou me desconectar do problema, eu vou fazer outra coisa. Vou sair, fazer uma caminhada, vou ouvir uma música, vou dormir. Sempre que você para de pensar sobre o problema, a partir do momento que você fez um questionamento, que você levantou uma pergunta para o seu cérebro, ele começa a trabalhar de um modo inconsciente para buscar uma solução. Isso ocorre quando o nosso cérebro está trabalhando em modo difuso. O que é o modo difuso? Ao invés dele utilizar uma região característica, o que ele vai fazer? Deixa eu só apagar aqui para vocês essa circunferência. O que ele vai fazer? Ele faz uma varredura sobre todas essas informações que você tem armazenada. Mas para que o cérebro possa fazer essa varredura, que é o que nós chamamos de modo difuso, você precisa se desconectar do problema. Então vai relaxar, vai fazer uma caminhada, vai para academia, vai brincar com o filho, vai brincar com o cachorro, vai dormir, vai assistir um filme na Netflix, se desconecte desse problema, dê uma pausa, para de tentar resolver o problema. Quanto mais você tentar resolver esse problema, o seu cérebro sempre vai voltar a trabalhar naquela região característica. Quando você se desconecta e vai fazer outra coisa, para de pensar sobre ele,
o cérebro começa a fazer uma varredura sobre todas as informações que você tem armazenadas aí ao longo da sua vida. Ele vai olhar todas as sementinhas que você plantou durante toda a sua vida de estudo ativo. E aí, de repente, você vai dormir e você acorda, né? E tem o que a gente diz, né? Tive um insight. O que é um insight? Apareceu uma possível solução. Essa possível solução, ela acontece sempre que o nosso cérebro está processando isso de uma forma inconsciente, que é o que nós chamamos de modo difuso. Só que para o modo difuso trabalhar, você precisa levantar essa dúvida, você precisa levantar essa pergunta, fazer essa pergunta para você mesmo, para que o seu cérebro comece a processar a informação de modo inconsciente. Isso sempre vai acontecer quando você tira o foco do problema. O modo do cérebro focado e difuso nunca vai trabalhar ao mesmo tempo. Para que o cérebro faça essa varredura nas informações que você tem ali armazenadas, você precisa se desfocar do problema. Vai resolver outra coisa, vai fazer outra coisa, esquece aquilo por um momento. A solução começa a aparecer.